noite, ouvintes da Jovem Pan Brasil! Bem-vindos a mais um Sextouro, resumo da semana econômica no contexto certo. E essa semana serviu para lembrar a gente que hoje em dia os investidores se apegam a qualquer coisa para se animarem. Não precisa de muito não, mas também esquecem rapidinho do bom humor. Rumores de que a PEC da transição poderia trazer menos gastos públicos, abaixo dos 200 bilhões originais, né, por pressão do Congresso, animou a bolsa no começo da semana. Bom, mas mesmo assim não estava confirmado e foi que foi. Os rumores de que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin poderia fazer parte do próximo Ministério da Fazenda, mesmo depois do Lula ter dito que ele não vai ter cargo de ministro no governo, também animou a bolsa, impulsionou a nossa B3. O presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, falou e o mercado focou no que queria ouvir. Isso também jogou as bolsas americanas para cima. Na China, a mesma coisa. De repente, aumentaram as apostas de que o país possa reabrir a economia de vez, mesmo com sinais de que isso vai ser muito difícil de acontecer, mas o mercado queria alta na bolsa. Bom, os bitcoins também, o mercado ignorou por completo o alerta dos dirigentes do Banco Central Europeu e as polêmicas envolvendo até morte de executivo. E a criptomoeda voltou para os 17 mil dólares mesmo, com a quebra muito recente da gigantesca corretora FTX e outras 3 que quebraram em cadeia. E hoje, por exemplo, as bolsas azedaram o mundo afora e afundaram. Eu já vou explicar que foi o assunto do Fed, lá do emprego, que veio acima do esperado. Mas depois aqui no Brasil, a bolsa se descolou do mundo inteiro e saltou com uma possibilidade mais sólida de que a PEC realmente venha enxuta, na casa dos 150 bilhões de reais de gastos adicionais, não os 200, e por menos tempo, 2 anos em vez de 4. A Bolsa Brasileira terminou a semana com 2,70% de alta, contando a alta de hoje, sexta-feira, que a Bolsa bombou, puxou quase tudo hoje, aliás, terminou aos 111.924, quase 112 mil pontos. O dólar caiu 3,30% e terminou a semana cotado aos R$ 5,22. E vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextouro de hoje. Primeiro, presidente do Banco Central dos Estados Unidos e o seu discurso animador. O Mr. Jerome Powell, presidente do Fed, que confirmou que os juros por lá devem subir menos do que o esperado já na reunião de 14 de dezembro, soou como música nos ouvidos do mercado essa notícia. Todo mundo sabe, se os juros não sobem, quem sobe é a bolsa. E a bolsa subiu por lá depois disso. Vale notar que ele também falou que os juros podem ficar altos por mais tempo, mas ninguém deu importância. O mercado queria ficar animado. Quer dizer, não tinham dado, né? Hoje, depois, né, o mercado teve um choque de realidade, um balde de água fria e azedou. Azedou geral lá nos Estados Unidos. Assim que saiu o payroll, né, que é o CAGED americano, são os dados do emprego do cidadão urbano americano, que veio mais forte do que o esperado, o mercado azedou. Foram criados mais vagas de emprego nos Estados Unidos do que o pessoal achava que ia ser criado em novembro. Foram contratados 263 mil americanos em novembro, em vez de 200 mil esperado. Todo mundo se assustou e passou a questionar se realmente o Banco Central americano tem espaço para subir menos os juros, como sinalizou o presidente do Banco Central, né? Porque se está muito forte, está muito pujante a economia, tem que subir os juros para segurar a inflação, porque muita gente contratada vai gastar muito e vai pressionar mais a inflação. Então o mercado começou a ponderar se não seria mais sensato ouvir os outros alertas do presidente do Banco Central deles, de que os juros podem ter que ficar muito altos por muito tempo por lá. Segundo ponto do nosso Sextouro de hoje, China, protestos e a política de Covid-0. A China tem tido protestos sem parar. Teve no final de semana, teve na quarta-feira. A população está com raiva das restrições por conta do Covid. Teve um incêndio lá, que as pessoas estavam presas porque tinham blindado as portas para ninguém sair por causa de Covid e morreram 10 pessoas num prédio. Foi o gatilho para as manifestações no final de semana passado. Já são 3 anos fechados, 20% dos jovens chineses estão desempregados e ninguém aguenta mais. Bom, por um lado, né, pelo menos parece que houve um recuo na política
política restritiva, na política de Covid-0. Lá na China, né, como o presidente Xi Jinping, ele enxerga como um recuo, como se ele tivesse fracassado caso ele recuasse, mas depois de tantos protestos intensos, né, parece que ele ouviu, saíram relatos aí, declarações, inclusive, de que eles, pelo menos esses relatos fizeram o mercado ter fé de que a reabertura chinesa pode estar se aproximando. O vice-primeiro-ministro da China, né, disse que o país está numa nova fase da política de Covid-0 e vai evitar confinamentos desnecessários e prolongados. Além disso, a capital Pequim vai incentivar a vacinação dos idosos, o que é visto como positivo para a reabertura. Terceiro ponto do sextor de hoje, bitcoins, mortes suspeitas e alerta do Banco Central Europeu. As criptomoedas simplesmente não saem das manchetes. 2 dirigentes do Banco Central Europeu deixaram alerta sobre o Bitcoin. Eles disseram que o Bitcoin nunca foi usado de uma forma significativa para transações legais no mundo real e que a recente estabilidade dessa semana, vocês sabem, eu fico falando que as bitcoins estão travadas a $16.500, né? Eu falo isso todo dia. Eles disseram que essa estabilidade, mesmo em meio ao colapso da FTX e de outras corretoras, e de outros tokens e de outras criptomoedas, eles disseram que, abre aspas, essa estabilidade é um último suspiro induzido artificialmente antes da Bitcoin, as criptomoedas, né, pegar a estrada para se tornar irrelevante. Isso eles querem dizer que as bitcoins vão cair com força. Vamos aguardar, mas fique atento. Além disso, saíram notícias sobre a morte de mais um bilionário ligado às criptomoedas, o terceiro magnata que apareceu morto em 30 dias. Isso despertou suspeitas de assassinatos. O helicóptero que ele estava usando caiu nos Alpes franceses. Um outro bilionário morreu inesperadamente durante o sono e um outro bilionário russo das criptomoedas apareceu morto no mar. Xiii! E a dica do fim de semana é: assista ao super filme de cinema Ai Que Tudo ou Nada, que eu participo. Foi um sucesso de bilheteria, né, nos cinemas, mas saiu de cartaz e agora você pode ver na Netflix. Se você se interessa pelo mercado, vai adorar a história de ascensão e queda do império de Ike Batista, que chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo. O filme é eletrizante e vai te surpreender. Não perca, assista esse fim de semana no Netflix. Ai Que Tudo ou Nada. E pra semana que vem a gente vai ter decisão de juros aqui no Brasil, Copom, quarta-feira, jogo das oitavas do Brasil na segunda, votação da PEC da transição, além de dados da inflação nos Estados Unidos e na China. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu! Economia no contexto certo. Certo!